Namastê, bem-vindos ao canal Resplandecer da Alma. Sou Luciana Soares, terapeuta holística, criadora deste canal. Eu espero que você esteja muito bem. Eu, graças a Deus, estou ótima. Gente, esse canal ele foi criado para que a gente possa, através dos nossos vídeos, falar um pouquinho da nossa vida, né? Gente, eu vou abrir os comentários, tá? Para que a gente possa interagir. Eu vi que os meus comentários nos vídeos estão bloqueados. E o intuito do canal não é esse, só eu falar. O intuito do canal é nós trocarmos experiências. Por quê? Qual é a visão do canal Resplandecer da Alma? Então, para quem está chegando no canal agora, deixa eu te explicar. Eu venho sendo intuída já há muito tempo a falar da espiritualidade, né? E a forma mais abrangente que eu encontrei foi através dos vídeos, afinal hoje em dia a internet é tudo, né, gente? Todo mundo se comunica através de vídeos, fotos, enfim, através das redes sociais. Então eu resolvi criar esse canal, me foi intuído pela espiritualidade, só que o que a espiritualidade, ela veio falando comigo, ela veio me intuindo. Como eu sou terapeuta holística, trabalho com ferramentas holísticas, eu gosto muito de tarô, né? Eu ainda não tô jogando, mas pretendo jogar, eu jogo só pra mim. Tô ainda treinando, tá bom? Mas eu trabalho com mesa radiônica, eu sou mestre em Reiki, sou terapeuta floral também. Se você quiser estar fazendo algum desses tratamentos comigo, é só me chamar lá no @resplandecer da alma no Instagram, no meu canal no Instagram, que eu respondo vocês, tá bom? Quem quiser tá fazendo reiki à distância comigo, quem quiser fazer limpeza energética através da mesa radiônica, eu trabalho com a mesa radiônica de Arcanjo Miguel, com a ferramenta de Miguel. E se você também quiser fazer um tratamento através dos florais de Bach, de uma forma diferente, porque o meu método de trabalho com os florais de Bach são através de cartas terapêuticas, tá? E da radiônica. Então, o que acontece? Da radiestesia radiônica. Para que eu possa definir o floral para você, eu vou usar essas duas ferramentas. Tanto a radiestesia quanto a tiragem de cartas, tá bom? Mas são cartas dos florais, é bem interessante, é bem diferente, não tem erro, gente. Através com o método do Ho'oponopono também junto, tá? Então, assim, é um método super diferenciado para estarmos definindo o seu floral de Bach. E aí, no caso, não há erro, porque o floral ele vai ser canalizado através da sua energia, tá? Utilizando essas ferramentas que eu te falei. Então, eu trabalho com as mesas radiônicas de Arcanjo Miguel, ferramenta de Miguel, floral de Bach, sou mestre em Reiki, entre outras terapias também, tá bom? Só que a distância no momento são essas. Então, através de várias leituras de tarô, me foi intuído que eu deveria falar da minha vida, das minhas experiências aqui na Terra, nessa minha encarnação, tudo que eu passei desde quando eu me lembro da minha encarnação, né, desde quando criança, porque geralmente a gente acaba perdendo muitas informações, muitas lembranças da nossa infância, que a gente é muito pequenininho. Então, geralmente as que mais marcaram, né, nós conseguimos lembrar. Depois de uma certa idade, então a gente tem aquelas lembranças que mais marcaram também, mas a gente já consegue lembrar com mais facilidade da nossa infância. Então, eu venho falando das minhas experiências espirituais, né, como eu falo em todos os vídeos, não do ponto de vista humano, mas eu venho falando das experiências que eu tive e tenho na minha vida do ponto de vista espiritual. Por quê, gente? Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós não estamos aqui na Terra por acaso, eu falo isso em todos os vídeos, né? E é claro que há um propósito muito grande da nossa existência aqui. E esse propósito é a nossa evolução, né? Todas as nossas experiências aqui na Terra, ela tem uma finalidade, ela não é em vão. Ah, Luciana, mas eu tô passando momentos difíceis, todos nós passamos.
tá, gente? Não tem essa de, porque eu tô passando isso porque eu sou pobre, eu tô passando isso porque eu sou doente, eu tô passando isso porque... Todo mundo passa, o rico, o pobre, tá? O doente, o são. A gente, todos nós, temos aqui na Terra um plano de vida que já foi planejado antes da nossa reencarnação, com a nossa participação. Nós não lembramos porque no momento da nossa encarnação aqui na Terra, quando nós encarnamos aqui na Terra, existe o véu do esquecimento, onde nós vamos esquecer nossas vidas anteriores, vamos esquecer esses contratos, né? É um contrato que nós fazemos. Poxa, eu quero, a gente pediu para estar aqui, a gente pediu para encarnar, para estar aqui, para viver essas experiências que muitas vezes são tão difíceis. São experiências tão difíceis que nós falamos, meu Deus, mas por que eu tô passando por isso? Por que tanto sofrimento? Ou nós vemos pessoas passando sofrimentos que nós, assim, não entendemos o porquê. Mas nada, gente, é por acaso. É difícil eu sei que é difícil de aceitar. Eu falar para você que o sofrimento, ele é necessário. Porque ele é. Eu sofri muito também, eu tive muitas experiências tristes. Mas eu tô aqui, eu tô bem, eu tô feliz. E no meu último vídeo eu falei, né? Eu encerrei falando que eu tinha feito mamografia e tinha acusado um nódulo de 8 milímetros. Eu até falei que eu no outro dia ia estar fazendo o ultrassom da mama para verificar realmente o que estava acontecendo, que tipo de nódulo que era, enfim. E que eu voltava para fazer o vídeo. Gente, eu tentei 3 vezes fazer o vídeo para falar para vocês que no meu ultrassom de mamografia não acusou nada. Na minha mamografia acusou um nódulo de 8 milímetros. Então, assim, é um milagre muito grande, é mais um milagre que Deus faz na minha vida. Para que eu possa, não foi em vão que Deus fez isso. Eu me emociono porque ele põe obstáculos, ele põe acontecimentos na minha vida para que eu possa testemunhar por ele aqui, porque assim, não sou eu, é ele, é a minha fé nele, é por ele que eu não tenho nada. É que eu não sei, gente, eu não sei mexer muito nesse negócio de vídeo, de YouTube, e eu não sei, eu tentei gravar o vídeo 3 vezes, eu não consegui. Eu começava, o meu celular parava, travava, e foi muito estranho, porque eu tinha que vir falar isso pra vocês, que não deu nada no meu ultrassom, eu não tenho nada. O médico do ultrassom, ele já fez ultrassom, eu já fiz alguns ultrassons com ele, já várias vezes, então quando eu fui lá, ele falou, olha, vamos ver então, né, Luciano, o que tá acontecendo aí e tal, tá acusando um nódulo aqui de 8 milímetros, né? Ele procurou e falou, engraçado, não tem nada. Eu falei, mas não tem mesmo, porque eu não tenho nada. Deus, ele é maravilhoso. Eu em nenhum momento, como eu falei para vocês, eu coloquei na minha cabeça que eu tava doente, ou que aquilo seria uma coisa... seria uma doença grave que estaria vindo, e que sim, se fosse, eu iria enfrentar com muita fé em Deus, mas eu tinha certeza que não seria nada. E realmente, gente, não deu nada. Eu tô muito feliz com isso, sabe? Então, gente, é muita felicidade, sabe? Porque Deus, ele me surpreende muito. Ele me surpreende muito. Passei sim coisas difíceis, tive momentos muito difíceis, como eu falei aqui, assistam outros vídeos para entender a minha vida, e passo até hoje momentos difíceis. Não pensam, você não pense assim, tá tudo bem, maravilhoso, não, eu tenho problemas, como todo mundo, eu sou mãe solo, né, que fala, sou eu, a minha filha de 6 anos e meu filho, e nós pagamos aluguel aqui, como eu falei num outro vídeo, eu tenho uma casinha, só que não é aqui, é em outra cidade, e lá eu aluguei, e não consigo ter um aluguel muito alto, mesmo porque eu não consigo me colocar cobrando um aluguel alto, mesmo porque minha casa é muito simples, então o aluguel lá é baixo, e
eu tô vivendo mais disso daí, porque as terapias, como eu tô fazendo vários cursos, então eu tô me dedicando a isso, eu não tô trabalhando fora porque eu tenho uma menina pequena, como eu já falei pra vocês, repito, gente, eu sei, a gente precisa sair trabalhar, eu trabalhei muito e trabalho muito na minha vida, não é porque eu tô trabalhando de casa que eu não trabalho, eu cuido da casa, cuido dos meus filhos, cuido dos cachorros, papagaio, periquito. Tô cheia de problema como todo mundo tem, mas eu não me deixo abalar porque eu sei que Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, a espiritualidade, eles estão com a gente. Se você não tem fé, você não consegue ultrapassar os obstáculos. Esses obstáculos que são colocados na sua vida, na minha vida, são os obstáculos que é para fazer com que a gente cresça na nossa fé. Quando você tem fé, você consegue sim ultrapassar os limites, ultrapassar os obstáculos. Eu tenho vários obstáculos que eu tô tentando ultrapassar também, tô buscando ultrapassar. Sei que não é fácil, mas eu vou conseguir. Eu tô fazendo um trabalho de crença limitante, tô fazendo um trabalho para que eu possa conseguir enxergar muita coisa de uma forma diferente. Não pense que eu não tenho limitações, eu sou como todo mundo, né? Porque eu tenho a minha fé, que eu acho que é uma fé inabalável, e acredito que tudo que aconteceu, que acontece na minha vida tem um propósito espiritual muito grande, que Deus permite que aconteça para minha evolução, não é porque eu acredito nisso que eu não tenho problema e não passo por dificuldades, mesmo porque tô acabando de falar para vocês, né, do nódulo que apareceu e graças a Deus não tenho nada. E vou provar isso para vocês, porque agora que me veio na mente, eu vou tirar uma foto e vou colocar na comunidade. Eu vou fazer isso rapidinho, não vou conseguir fazer agora porque tá de noite e a iluminação é muito ruim, mas eu quero ver se faço isso quanto antes. Vou tirar uma foto dos exames e vou pôr na comunidade para provar isso para vocês. Então, assim, a espiritualidade, Deus, Jesus, é aquilo que você acredita. Eu acredito em Deus, eu acredito no meu Jesus Cristo, eu acredito na minha espiritualidade de luz, tá? O mal existe, o mal, infelizmente, ele tá atuando muito no nosso planeta. Nós estamos num momento de transição planetária e de limpeza do nosso planeta. O que é essa limpeza? Infelizmente, os espíritos que estão aqui encarnados, que não ressoam com o momento que nós estamos vivendo, que é um momento para que nós tenhamos um planeta regenerado, esses espíritos eles serão levados embora. Eu não estou dizendo que eu vou ficar, que eu sou perfeita, não. Eu não sei se eu vou ficar, eu não sei se eu vou embora, mas eu tô tentando melhorar para mim mesmo, né? Primeiro a gente tem que se melhorar por nós. A nossa evolução é pessoal, ninguém consegue mudar ninguém. Você tem que querer evoluir, tá? Você tem que fazer sua reforma íntima. A reforma íntima é muito importante. Tudo começa pela reforma íntima, tudo começa pela gente. Por nós querermos mudar. Como todo mundo, eu sempre fui muito cheia de defeitos, né? Cheia de orgulho, cheia de defeitos, como todo mundo, porque ninguém é perfeito nesse mundo. Mas eu tô tentando mudar isso daí. Eu tô tentando perceber onde estão os meus defeitos e mudar, né, gente? Me melhorar através da minha fé, através dos estudos. A gente tem que estudar muito. Por quê? Porque o estudo, o conhecimento, ninguém tira da gente, é a nossa maior riqueza. O entendimento das coisas, né? Entendimento da vida. Muito importante. Nós não estamos aqui a passeio. Lógico, o passeio, como eu vi hoje numa palestra da Casa Plataforma de Oração, o passeio faz parte, mas a gente está aqui a passeio para brincar, a gente está aqui para crescer. Somos espíritos endividados de outras vidas que tivemos a misericórdia divina de Deus está aqui novamente para evoluir, para quitar aqueles débitos passados e evoluir. Aí eu pergunto para você, quem é você na fila do pão? Aí você vai falar para mim, nossa, mas como assim? A gente sempre ouve, às vezes, né? As pessoas falam assim, quem que você acha que você é na fila do pão? Quem você acha que você é na fila do pão?
Você, quando pensa nisso, você se sente o quê? Menos do que os outros? Você se sente indigno de algo? Você se sente incapaz de alguma coisa? Porque alguém te diz quem é você na fila do pão? Lembre-se de uma coisa: todos somos iguais. Na fila do pão, na fila do médico, na fila da entrada do céu, né? Porque todos nós vamos morrer. Todos nós vamos continuar a nossa vida, que é a nossa vida verdadeira na espiritualidade. E nós somos todos iguais. É só nessa Terra, no planeta Terra, nessa como que eu posso falar aqui? É só nesse mundo aqui que existe isso, né? Da pessoa que acha porque ela tem mais dinheiro, às vezes, não são todas as pessoas, pelo amor de Deus, gente. Não tô, aqui eu não tô dizendo que todo mundo é igual. Não tô generalizando. Mas existem pessoas que acham que ela tem dinheiro, que ela tem poder. Ela na fila do pão é melhor do que os outros. E não é assim. Somos todos iguais, tá? Para Deus, Ele ama cada um de nós. Aí você vai falar para mim, mas Ele ama aquele pecador, aquele que matou, que roubou, fez isso, fez aquilo. Ele ama. Ele ama incondicionalmente todos nós. Mas então, o mal compensa? Nunca. O mal não compensa, de forma alguma. O que acontece? Ele nos ama e Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, quando nós estamos encarnados aqui, viemos para evoluir e estamos no véu do esquecimento, não que isso justifique, né? A pessoa, nós, às vezes, por ter esquecido o que viemos fazer aqui, muitas vezes tomamos rumos na nossa vida que não são os rumos corretos, né? Não é o rumo correto daquilo que nós deveríamos fazer, daquilo que deveríamos ser. Então, muitas pessoas vão para o lado do quê? Da maldade, né? Tornam-se pessoas violentas, roubam, matam, estupram, enfim, só maldade. Aí eu pergunto para você, Deus ama esses filhos? Sim, Deus ama esses filhos, como Ele ama a gente, da mesma forma, com o mesmo amor. Só que Deus também, ao nos dar o livre-arbítrio, Ele nos deu esse poder de escolha. Então, o que acontece? A pessoa que pratica maldade, ela vai colher tudo aquilo que ela plantou, tá? Se ela plantou coisas ruins, ela vai colher isso nessa vida. Se ela não se arrepender e se modificar, ela vai colher isso no plano espiritual também, tá bom? Quando a gente deixa o corpo carnal, que nós vamos para o plano espiritual, então nós somos direcionados a estar diante daquilo que acreditamos e diante das consequências do que fizemos aqui, do que vivemos, da nossa vida aqui na Terra. Se você teve uma vida onde você foi uma pessoa boa, só praticou coisas boas, lógico, gente, existem coisas que Deus, não que Ele releve, só que existem coisas que não são tão graves, né? Que a gente faz às vezes e a gente se arrepende, Deus perdoa. Como Ele perdoa quem praticou algo muito grave também. Só que o que acontece? As pessoas que estão na maldade, elas quando estiverem, deixarem o corpo carnal aqui e irem para o plano espiritual, elas vão se deparar com uma realidade muito difícil e muito triste, né? O sofrimento do espírito. Vamos chamar assim, o tão temido inferno, né? E esse inferno, quem criou foram as próprias pessoas que praticaram mal. Elas vão colher isso, tá? E elas vão vivenciar essa maldade lá no plano espiritual. Por quê? Porque elas têm que aprender a serem pessoas boas, serem espíritos do bem. E para isso elas vão ter que sofrer, porque elas escolheram sofrer. Elas pediram para estar lá. Não foi Deus que as colocou lá. Deus não é mau. Deus, ele é muito bom, só que a gente recebe exatamente aquilo
que a gente plantou. A gente colhe exatamente aquilo que a gente plantou. Então, se você não quer sofrer quando você deixar esse mundo e for para a espiritualidade, você procure ser uma pessoa boa, mas de verdade. Porque Deus sabe. Não adianta fazer as coisas assim, só para você querer ser o bonzinho. Ah, eu sou tão bonzinho. Ah, eu ajudo tanta gente, mas ajuda pra fazer bonito ou você ajuda de coração? Bondade, ela é algo natural. E a gente tem que praticar caridade sim, ser bom com os outros, ajudar na medida do possível. Né? Às vezes você, mas eu não tenho nada para ajudar. Às vezes a pessoa precisa de um sorriso, ela precisa de um abraço, um oi, né? Como que você tá? Se precisar de alguma coisa que eu puder ajudar, eu tô aqui, né? Às vezes a caridade não é só você ajudar com mantimento, roupa, dinheiro, não é só isso. Existe muito mais além, né? Na caridade a gente pode doar um trabalho social, fazer um trabalho social, a gente pode fazer tantas coisas, fazer orações pelas pessoas, mas tem que ser de coração, tem que ser de verdade. Senão não tem validade, porque Deus, não falam que Deus nos sonda em tudo? Deus nos conhece, Ele sonda nosso coração, Ele sabe quando nós estamos mentindo ou quando nós estamos falando a verdade, quando somos sinceros ou não. Né? Então nós temos que ser espíritos bons, pessoas boas, mas para isso a gente tem que querer ser. O que você faz para ser uma pessoa boa? Hoje eu estava ouvindo uma palestra da Casa Plataforma de Oração e aí estavam falando, né, como que está a humanidade, como que as pessoas elas agem no dia a dia. Se você entra num ônibus, né, e você senta no assento preferencial, quando entra uma grávida, um idoso, né, uma mulher com uma criança no colo, um obeso, você levanta e dá o lugar ou você finge que está dormindo? Muitas pessoas não estão nem aí, elas não levantam, elas estão lá no lugar, né, que é reservado para essas pessoas, mas elas não levantam. Elas não fazem nem essa caridade. Então quer dizer que se ela faz de conta que não viu, ela não quer levantar ou ela não está disposta a ajudar, significa que por essas pequenas atitudes que nós conhecemos o espírito de alguém. São pelos pequenos gestos, não são só pelos grandes gestos, né? Então a gente tem que estar se policiando e tentando melhorar sempre. Uma coisa que eu aprendi também é que a fofoca, ela é um mal muito grande, é um pecado grande demais. Quem gosta de fazer fofoca, se não se corrigir agora, vai sofrer muito no mundo espiritual. Porque é um grande pecado, vamos dizer assim, né? É uma consequência muito grande para o fofoqueiro daqui da terra quando ele desencarna. Falar mal das pessoas, desejar o mal para as pessoas. Desejar o mal para a pessoa é um feitiço. Mas eu não fiz nada, eu não gosto dessa, eu não mexo com isso. Nós, com a nossa mente é muito poderosa, gente. A nossa mente, ela comanda não só nosso corpo, como ela comanda a nossa realidade. Jesus fala nas cartas de Cristo, eu já falei desse livro para vocês, que eu sou apaixonada por ele, que é a verdadeira realidade de Jesus, a verdadeira, né, história de Jesus está ali. E ele fala, nós criamos a nossa realidade. Isso é falado muito já, né? Há muito tempo, teve aquele filme, O Livro Segredo, foi muito falado. E tem muito conteúdo no YouTube, muito vídeo aí nas redes sociais que falam do poder do pensamento positivo, né? Da lei da atração. Só que Jesus, nas cartas de Cristo, eu vou vir falar sobre isso depois, ele fala que nós utilizamos, se for só para nosso benefício, nós estamos utilizando a lei da atração da forma errada. Ela tem que ter um propósito, não é? Não pode ser só pra gente, a gente não pode querer realizar as coisas só pra gente, só para o nosso bem-estar. Tem que ser o nosso bem-estar e do coletivo. Tem que haver o quê? Na lei da atração, um propósito maior. A gente não pode ser egoísta de pensar em realizar só os nossos desejos que sejam só para o nosso benefício.
né? Lógico que a gente tem que realizar os nossos desejos e batalhar por eles e acreditar neles que nós vamos conseguir, temos. Mas quando você conseguir realizar o seu desejo, ele vai ser benéfico só para você? Ou você, através do seu desejo, vai conseguir alcançar outras pessoas, ajudar outras pessoas? Então, gente, é isso, tá? A gente tem que pensar muito que estamos aqui para evoluir, e a evolução, ela começa pela reforma íntima e através dos nossos pequenos gestos, das nossas pequenas ações. Pelas nossas pequenas ações, a gente consegue perceber que tipo de espírito nós somos, não é? Perde tempo fazendo fofoca dos outros, inveja as pessoas, deseja o mal para a pessoa. Isso não é um espírito do bem. Procure, no seu tempo livre, ver os vídeos, que tem muitos na internet, como eu já falei, Casa Plataforma de Oração, Templo Espiritual Maria Santíssima, Espiritualidade na Prática, Eduardo Sabag, Espiritismo Raiz. Assista, tem outros também, tem a casa, a Mansão do Caminho, a Casa de Aruanda. Tem tantos, gente, tem tantos canais. Vai estudar, vai entender sobre espiritualidade. Vamos mudar, vamos resplandecer a nossa alma. Sabe o que é resplandecer a nossa alma? Sabe por que o canal chama Resplandecer da Alma? Porque a gente possa se iluminar, resplandecer a nossa alma, iluminar, brilhar a nossa alma. E nós só conseguimos resplandecer a nossa alma e brilhar a nossa alma, fazer com que a nossa luz chegue para outras pessoas quando nós somos do bem, quando somos pessoas boas, de verdade. Senão a nossa alma fica apagada, ela não resplandece. Jesus deixou o maior ensinamento de Jesus aqui, diante de tudo que ele sofreu. E eu vi um vídeo também da Casa Plataforma de Oração, onde foi canalizado Jesus, que foi um vídeo que me impactou muito, porque Jesus estava contando a história dele, de tudo que ele passou. Ele falava, gente, o que está nas escrituras, e até naquele filme do Mel Gibson, não é metade do que eu passei. Parece que é muito, mas eu sofri muito mais. Mas muito mais. Foi inexplicável o meu sofrimento. E ele sabia que ele ia passar por tudo isso quando ele se iluminou, tá? E no livro As Cartas de Cristo, a história de Jesus é um pouquinho, tem algumas coisas que mudam um pouquinho do que estão nas escrituras, assim, e que eu acredito muito que seja aquilo mesmo. É porque eu acredito muito. Eu nunca acreditei 100% fielmente naquela história que está nas escrituras de Jesus. Sempre achei que tinha alguma coisinha ali que estava faltando. E aí, através das cartas de Cristo, ele contou a história dele como realmente é. Eu acredito que é aquilo lá, sabe? A história dele. Eu vou entrar na história de Jesus num próximo vídeo aí, porque eu falei que quero estudar, né, os livros das cartas de Cristo e outros livros com vocês, e eu quero começar a vir com esse tipo de texto, tá? Porque o que eu venho falar as coisas, falo as coisas que vêm aqui pra mim, da minha cabeça. Então eu quero começar a pegar os textos dos livros Carta de Cristo, Livro dos Espíritos, esses livros, para que a gente vá falando desses temas e não fique só naquilo que eu acho, tá bom? Só nas minhas experiências. Mas eu tinha que vir falar para vocês essa experiência maravilhosa, que foi, né, o cisto que apareceu na minha mama, o nódulo, e que eu não tenho nada, graças a Deus. Eu tô muito feliz por isso. E é isso, gente. Eu agradeço a Deus todo dia, sabe? Agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade. E tô tentando fazer o meu trabalho. Eu sei que não é fácil, eu tenho que me dedicar mais ao canal, tá postando todo dia vídeo, tá falando todo dia, que é difícil. Quando nós temos, como eu falei pra vocês, né? Tem criança pequena, casa papagaio, cachorro, periquito, filho, criança. Então, assim, são estudo, trabalho, né? Então, é assim, fica corrido pra gente, mas eu pretendo me dedicar mais ao canal, sim, para vir falar com vocês das maravilhas que Deus faz, não só na minha vida, mas com certeza Ele faz na sua também.
Aí eu me lembrei hoje, eu já vou encerrar esse vídeo, só quero lembrar de uma coisa que aconteceu na minha vida quando a Sofia ela tinha uns 6 meses. Gente, isso que aconteceu foi muito marcante pra mim, sabe? Eu tava dormindo, já era de madrugada, eram umas 4 horas da manhã. E a Sofia, ela dormia muito pouco à noite. Então eu tava muito cansada aquela noite, que ela tinha acabado de dormir, não fazia muito tempo, acho que ela tinha dormido umas 3 horas da manhã. E aí ela tava no bercinho dormindo, eu tava dormindo. Sabe quando você tá naquele soninho gostoso? Naquele sono mesmo, você tá relaxando, assim, descansando num sono. E aí eu comecei a escutar, socorro, socorro. Aí sabe quando você acorda sem entender muito bem o que tá acontecendo, se é um sonho? Eu falei, meu Deus, o que é isso? E ouvindo aquela mulher gritando, socorro, socorro. E eu fiquei atordoada, porque eu tinha acabado de acordar, acordei com aquilo, com aquela gritaria na rua. E meu quarto era, a casa da minha mãe, morava com a minha mãe, no sobrado, e o quarto de frente pra rua. O quarto que eu tava, com a Sofia. E aí eu olhei minha filha no berço, falei, Senhor, o que tá acontecendo? E aí fui até a janela e fiquei ouvindo. E eu vi uma mulher gritando, né? Socorro, me ajuda, socorro, me ajuda. 4 horas da manhã eu fiquei desesperada, gente. Me deu um desespero tão grande. Aí eu, com muito cuidado, porque eu tava morrendo de medo, né? De abrir a janela, você não sabe o que tá acontecendo, se é um assalto, ou se estão fazendo isso para você abrir a janela e de repente querem assaltar, não sei. Eu tava morrendo de medo, assustada. Aí abri a janela assim um pouquinho, tá? E vi um homem. O meu quarto dava de frente para a rua, e de frente para a nossa casa tem uma chácara, né? De frente à casa da minha mãe tem uma chácara, e o portão da chácara é bem escuro. E tava sem luz bem na nossa frente, na frente da nossa casa. Então tava bem escuro. Mas eu ainda consegui ver naquela penumbra que tinha um homem. Para mim, ele estava batendo na mulher. E aí eu me desesperei, porque eu falei, agora o que eu vou fazer? Me deu um desespero tão grande que eu não sei da onde. Eu falei, eu vou ter que gritar. Aí eu tinha aberto uma frestinha assim, que eu tava olhando assim, uma frestinha mesmo assim, bem pequenininha. Aí eu peguei e gritei, larga ela! Naquele mesmo instante o rapaz parou, ele tava, né, fazendo assim, eu achei que ele tava batendo na mulher. Ele parou e olhou pra onde veio o meu grito, né, e eu automaticamente saí da janela. Com medo, né, gente, morrendo de medo. E nesse meu grito eu acordei o meu filho, que tava no quarto da frente. Ele veio, mãe, o que tá acontecendo? Eu falei, Gabriel, pelo amor de Deus. Tava acontecendo alguma coisa, acho que o homem tava assaltando a moça, eu tava batendo na moça e tal. Não sai na janela, porque eu fiquei com medo da pessoa estar armada e de repente, né, dar um tiro, passa mil coisas na cabeça da gente, né? Aí, nisso, o meu pai era vivo ainda, a minha mãe dormia no quarto de baixo com ele. Nisso a minha mãe também acordou, subiu a escada correndo, o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, não sei o que tava acontecendo, a senhora ouviu? Ela falou, ouvi. E aí eu peguei e saí, esperei um pouquinho, tava aquele silêncio, só escutei o choro da moça sair na janela. Aí falei assim, moça, você tá bem? Ela falou, tô. Ela sentou, ela falou assim, moça, ele já foi embora. Eu falei, ele foi embora? Ela falou, foi. Eu falei, fica calmo que a gente tá descendo. Aí descemos eu, meu filho, minha mãe. Aí nisso abrimos o portão. Os outros vizinhos começaram a sair na rua também, nos seus portões, né? Ninguém saiu da sua casa. As pessoas só abriram o portão depois disso tudo. Enquanto ela tava lá gritando, ninguém saiu. Mas depois que passou um tempinho, todos começaram a sair para ver o que estava acontecendo. Os vizinhos saíram e nós fomos socorrer a moça. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, ela estava toda ensanguentada, gente. Como eu não consegui observar direito lá de cima por causa que estava escuro, né? Ele não estava batendo nela, ele estava esfaqueando a moça. Só que ele estava com uma faca caseira, que ele mesmo tinha feito. Uma faca, era uma faca sem tanto corte. E como ela estava brigando com ele, se defendendo, ele não conseguiu realmente furar a cabeça dela, porque ele estava tentando furar a cabeça dela com a faca. Ele pegou vários, assim, de raspão, ela estava bem ensanguentada. E era 4 horas da manhã.
automaticamente a minha primeira questão com ela foi a seguinte: moça, o que você tá fazendo na rua 4 horas da manhã, pelo amor de Deus? Ela falou, aí ela contou a história. Tá vendo como a gente, às vezes, você já pensa, mas o que ela tá fazendo na rua 4 horas da manhã, né? Gente, esse é o horário que as pessoas começam a ir trabalhar. Nós estamos aqui numa região de muitas fábricas e muitas pessoas não trabalham aqui na cidade, trabalham nas cidades próximas. Então, pega o primeiro ônibus, que é às 4h30. E era o que acontecia com ela. Ela falou, olha, eu saí para trabalhar, meu marido sempre me levou, ele sempre me levou no ponto todos os dias, só que essa noite passada o meu neném ficou doente e eu fiquei na UPA com o neném até meia-noite, meu marido também. E como meu marido também trabalha, ele entra amanhã de manhã, ou ele entra agora de manhã também, 7 horas, eu fiquei com dó, porque ele quase não dormiu, de acordar ele e sair. Achei que não ia acontecer nada, porque ele sempre me levou, nunca vi nada na rua. De madrugada ele sempre me levou de carro, eu nunca vi nada na rua. Só que quando eu passei de frente à padaria, esse rapaz, ele saiu, ela fala, não sei nem de onde ele saiu colocou a faca do meu lado e mandou eu ficar quieta. E me abraçou e falou, faz de conta que eu sou seu namorado. Porque aí nesse horário, o que começa a acontecer? As pessoas começaram a sair de casa para ir trabalhar, para pegar esse mesmo ônibus que ela. Só que o que ele fez? Ele mudou a rota, né? Entrou na rua da minha casa, tem um terreno abandonado um pouco para baixo da minha casa, tem mato, tudo. E ele levou a moça lá. E ele estrupou a moça. E quando ele terminou, né, de abusar da moça tal, que ele começou a se vestir, ela disse que ela já tinha, né, se vestido rapidinho, saiu correndo, e ele saiu correndo atrás dela. Quando ele pegou ela, ele pegou na frente desse portão, onde ele derrubou e tentou esfaquear ela, porque, lógico, né, ela tentou fugir, ela ainda correu bastante, ela correu bem uns 100 metros do terreno até a porta, o portão dessa chácara. Aí eu falo pra vocês, gente, aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas tinha que ser na frente de casa, porque eu fiquei em pânico. Eu fiquei em pânico. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço, né, quando eu vi aquilo? E aí, gente, eu falo que não foi por acaso. Não foi por acaso. Ela caiu ali na frente da minha casa, da casa da minha mãe, da onde eu tava morando. Não foi por acaso, foi para que eu pudesse fazer alguma coisa por ela. Talvez se ela tivesse caído mais para cima, ninguém ia sair, gente. Mais para cima também tem outras chácaras e as pessoas não iam sair. Como não sair? Não saiu ninguém. Não pense vocês são meus vizinhos. Ninguém saiu. Eu ainda fui muito criticada, ainda me colocaram muito medo depois. Eu tava com uma nenezinha, né? 6 meses, a minha filha tinha 6 meses. O pessoal falava, você é doido, você não deveria ter feito isso. O rapaz marcou sua casa, ele vai vir aí, vai pegar você, capaz ele entrar na casa. Gente, eu fiquei sem dormir muito tempo, dormindo com um cabo de enxada atrás da minha porta, de tanto medo que eu fiquei. Mudei de quarto, fui para os quartos fundos, fiquei mais de um mês sem conseguir sair na rua, não conseguia abrir o portão, porque eu fiquei em pânico, com medo dele voltar, de tanto que as pessoas me criticaram. Além delas não ajudarem a moça, enquanto ela estava gritando, ninguém fez nada. Vários homens, né, que moram do lado da minha casa, vários vizinhos homens, ninguém fez nada. Aí no momento que a gente faz alguma coisa para ajudar, a gente recebe críticas, mas eu sei que eu fiz a coisa certa, sabe? Porque talvez se eu não tivesse gritado naquele momento, não tô querendo falar que eu sou a heroína, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô querendo falar que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sei que muitas vezes é difícil, né, a gente ajudar o próximo. A gente tem medo, sim, porque a gente vive num mundo de tanta violência, de tanta maldade, né, que às vezes é difícil até ajudar o próximo. Eu fiz nesse caso, eu pensei por algum instante, eu pensei, o que eu vou fazer? Será que eu devo fazer? Não sei de onde saiu aquele grito, mas foi o grito que salvou a moça. Ela veio na minha casa, ela veio me agradecer. Depois esse rapaz foi preso, graças a Deus, e eu fui testemunhar tudo, sabe? Eu, meu filho, nós testemunhamos, fui testemunha, tudo, mas não sei se ele ainda tá preso. Eu sei que ela foi embora daqui,
ficou muito traumatizada, estive com ela. Ela foi na minha casa agradecer, ela falou, olha, se você não tivesse gritado, eu não estaria viva, porque eu já estava perdendo as forças. E ele acertou ela várias vezes, mas na faca não afundou. Ela falou, se ele tivesse, porque ele estava tentando na minha cabeça, só que eu estava cansado de lutar. Mais um pouquinho ele ia acertar meu peito, porque ele não tinha acertado, porque eu estava tentando sair dele com o pé, né? Chutando ele. Mas ele ia acabar acertando se você não tivesse gritado, ele não teria parado. Então, assim, eu fiquei muito apavorada, mas depois eu entendi que talvez se ela não tivesse caído ali na frente da minha casa e não fosse na frente do meu quarto, talvez hoje ela não estivesse aqui. Porque apesar de todo o medo que eu senti naquele momento, eu me coloquei no lugar dessa moça. E se fosse eu, né? Quando eu estava grávida, como eu não tinha ninguém para me acompanhar, várias vezes eu saí da minha casa às 5 horas da manhã, estava de noite ainda. Tinham poucas pessoas na rua. Saí 5 horas da manhã para ir para outra cidade fazer exames. E não tinha ninguém para ir comigo. E eu tinha que andar até o ponto de ônibus se tivesse acontecido alguma coisa comigo também. Né? A gente tem sempre que pensar, sempre se colocar no lugar do outro, ter a empatia de se pôr no lugar do outro, porque ninguém está livre de passar por um momento difícil, né? Uma violência nesse mundo que a gente vive. A gente tem que ter muita fé. Tem. Coitada daquela moça, ela estava indo trabalhar. Ela tinha um bebezinho de 1 ano naquela época, né? Hoje já deve estar grandinho. Mas ela não fez por mal, gente. As pessoas muitas vezes saem na rua de madrugada por necessidade, como ela. Ela tinha que trabalhar, pegar o primeiro ônibus para ir trabalhar. Então ela precisava sair esse horário. É complicado, né? Muitas vezes a gente vive num mundo que a violência é tão grande, a maldade é tão grande. A maldade está ali na espreita, né? Então a gente tem que pedir a Deus a todo tempo, rezar, pedir a Deus para proteger. Seu filho saiu de casa, peça a Deus que proteja ele. Onde seus olhos não podem enxergá-lo, que Deus esteja protegendo ele, olhando por ele. Eu falo pro meu filho, ele sai para namorar, sai por aí, eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, não fica muito tempo na rua. Mas eu peço ao Senhor, olha meu filho, onde eu não posso estar, protege ele onde eu não posso estar. Esteja com ele, protege os passos dele, o caminho dele. Eu falo pro meu filho, não fica dando bobeira pelas ruas, eu confio em Deus? Confio. Eu tenho fé que não vai acontecer nada, mas a maldade está tão grande por aí, né? Que muitas vezes as provações elas vêm pra gente, porque a gente acaba dando brecha para isso, né? E é isso, gente. Então eu acredito que nesse momento, se talvez ela não tivesse conseguido chegar até ali, talvez hoje ela não estivesse mais entre nós, né? Eu agi daquela forma porque eu pensei, se fosse eu, ou se fosse minha mãe, ou se fosse qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa. Às vezes as pessoas deixam de ajudar, eu entendo que é por medo. Mas a gente também não pode, a gente se acovarda muito diante das coisas, né? Se nós temos Deus com a gente não pode se acovardar tanto, não. Temos que ter fé. Entenda as circunstâncias, eu sei. Nem sempre, né? Mesmo com a nossa fé, a gente consegue lutar contra a maldade do mundo. Eu entendo isso. Mas a gente tem que pedir muito a Deus para que nós sejamos mais fortes nesses momentos, né? Onde a maldade está atuando aí no nosso planeta, em todos os lugares. Então, vamos pedir a Deus, vamos pedir proteção para nós, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para todas as pessoas. Porque, olha, o mundo que vivemos, ele não é brincadeira. Temos que ser guerreiros, guerreiros da fé. Entregarmos nossas vidas na mão da espiritualidade, na mão de Deus, na mão de Jesus e pedir proteção, pedir força para que possamos vencer essa batalha que o nosso planeta vem passando, né? Gente, é isso. Essa foi
mais um acontecimento, né? Que eu passei na minha vida e por muito tempo eu fiquei me perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Por que tinha que ser comigo, por que tinha que ser na frente da minha casa, porque provavelmente eu tinha algum débito de vida passada com essa moça. E foi a oportunidade que Deus me deu. Lógico que Deus não quis que isso acontecesse com ela, não. Não. Foi uma fatalidade que aconteceu com ela. Só que, de alguma forma, foi na frente da minha casa que ela gritou socorro e eu pude. Talvez, eu acredito né, que eu tenha quitado esse débito com ela. Ela me agradeceu muito, fiquei muito feliz de saber que, graças a Deus, o pior dos piores, né, tinha acontecido algo muito grave com ela, que ela foi violentada, mas ela não perdeu a vida dela. Eu sei que esse trauma é muito grande, mas o marido maravilhoso que ela tem, que estava do lado dela o tempo todo, foi compreensível, porque tem homens que não aceitam, né? Acontece isso com a mulher, até abandona a mulher. Mas não, ele foi um marido exemplar, tava ali com ela o tempo todo, dando força, sabe? Tava apoiando ela em todos os momentos. Eu achei isso muito bonito. Eu vi uma união muito grande naquele casal. Achei isso maravilhoso. E Deus me deu a oportunidade de ter uma boa ação, né? Então, eu só posso agradecer a Deus. Não foi fácil depois, foi difícil para mim. Eu fiquei bem abalada com tudo que me falavam, né? Como eu fui criticada por ter ajudado, mas eu não me arrependi de ter ajudado, mas eu fiquei com muito medo porque as pessoas estavam colocando coisas na minha cabeça. Vocês entendem? As pessoas, ao invés de terem ajudado, elas não ajudaram, mas ainda me criticaram, ainda me colocaram muito medo. Foi muito difícil para mim, viu? Então, olha o poder que às vezes a gente dá para os outros, né? A gente não pode deixar com que o que os outros pensam da gente, ou que a gente tinha que fazer ou deixar de fazer. A gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça e que tome conta da nossa vida. A gente não pode deixar isso acontecer, porque o julgamento das pessoas, eles não podem ser tão poderosos assim. Quem comanda a nossa vida somos nós. Não podemos dar esse poder a outra pessoa, né? Nós é que temos que decidir os nossos atos, as nossas ações, o que é melhor pra gente. Não podemos deixar que a opinião do outro seja tão importante assim na nossa vida, tá? A não ser que seja a opinião de pessoas que realmente te amam. Teu pai, tua mãe, tua família, as pessoas que te amam de verdade. Essas opiniões importam, tá? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Vou encerrando aqui mais um vídeo. Tô muito feliz em poder compartilhar com vocês, tá? O resultado do meu exame, que não deu nada. Tô feliz também que eu pude estar compartilhando mais uma experiência que eu vivi na minha vida, que foi essa daí. E que pra mim, como eu falei pra vocês, não foi por acaso, né? E tô muito feliz de estar de volta aqui com os vídeos. Pretendo tá vindo sempre aí com mais, voltando logo a gravar outros vídeos, pra gente dar continuidade nisso, nessa sequência de vídeos, sem demorar tanto pra postar outros vídeos, né? Vou fazer o possível pra voltar logo, tá bom, gente? Aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho de terapia, como terapeuta holística, aí você pode estar me seguindo lá no Instagram, @resplandecer da alma, tá ok? Um beijo, fiquem com Deus, tá? Muita paz para vocês, muita proteção, que Deus, Jesus, a espiritualidade estejam presentes na vida de vocês, protegendo vocês de todo o mal. Muita oração, gente. Peçam muito a Deus proteção por vocês e pelo mundo, por todas as pessoas do mundo, tá bom? Namastê.